Olá pessoal, então vamos falar um pouquinho do gerador CC composto, né? E aqui nesse composto a gente vai falar do tipo cumulativo, que é uma pequena diferença que a gente tem do cumulativo para o derivativo. Mas o princípio da construção do gerador composto, né, é que ele tem tanto o enrolamento de campo tipo série, quanto o enrolamento de campo do tipo derivação. Então eles têm dois enrolamentos de campo, né? Então esses dois enrolamentos de campo eles vão atuar em conjunto para produzir o fluxo total da máquina, né, que produz lá a tensão interna, né, a indução eletromagnética no enrolamento de armadura. E o cumulativo, né, ele é utilizado como o termo cumulativo, se refere porque a força magnetomotriz dos dois enrolamentos, tanto do enrolamento série quanto do enrolamento de derivação, eles estão se somando, né? Então, eles estão se somando para contribuir para formar um fluxo total da máquina maior, né? Se a gente representar de novo um circuito magnético equivalente, ou não é o equivalente da máquina, né, porque a representação da máquina tem o rotor, não, mas só pensando num circuito magnético, um núcleo simples, né, um núcleo simples sem representar o gap do rotor e do estator, mas só um núcleo simples, para a gente pensar o que seria esses dois enrolamentos, né? Então a gente tem dois enrolamentos que eles estão fazendo parte do mesmo circuito magnético, né? Então esse enrolamento NS, que está representado em laranja aqui, seria o enrolamento série da minha máquina, e o NF seria o enrolamento em derivação, que ele está em paralelo com o enrolamento da armadura da máquina, né? Então a gente tem aqui em geral, né, o comportamento, ou em geral, aquela característica que a gente comentou, o enrolamento série, ele, ele precisa de menos espiras do que o enrolamento em derivação. Por quê? Porque o enrolamento série, ele vai ser circular, a corrente que vai fluir através dele é a própria corrente de armadura, é uma corrente mais elevada. Então ele precisa de uma quantidade menor de espiras para produzir a força magnetomotriz dele. É uma força suficiente para gerar o fluxo magnético dessa máquina. Agora, o enrolamento de campo, por outro lado, né, como ele precisa de menos espiras, ele precisa de um fio que a seção transversal é muito maior, né? Então ele tem uma, uma área do fio maior, então vai mais material, o fio é mais caro, mais cobre, né? Ele precisa de maior robustez para suportar a alta corrente que vai circular através dele. Então a corrente de campo série. Já o enrolamento de derivação, em geral, ele tem várias espiras, tem uma quantidade maior de espiras, mas a corrente que vai fluir por ele é menor, mais baixa. Então pode ser um fio, uma seção transversal bem menor, mais fina, né, mas que precisa de um número mais elevado de espiras para produzir o fluxo magnético, né? Então, se a gente só representar aqui em termos de força magnetomotriz que cada espira está produzindo, né, a gente pode chamar aqui que tem uma força magnetomotriz que o enrolamento série está produzindo é simplesmente vai ser dado pela número de espiras vezes a corrente IS que percorre ele, né? Então é uma força magnetomotriz que a gente mede em ampere espira, né? Simplesmente é aquela, entre aspas, uma força que a corrente elétrica está realizando para estabelecer o campo magnético nesse circuito magnético aqui, né? E da mesma forma, a força magnetomotriz produzida pela espira pela espira de campo em derivação, né, que a gente vai chamar aqui, identificar por F, ela é dada pelo NF vezes a corrente IF, né, também em ampere espira. Então, no gerador, quando existem os dois enrolamentos e é do tipo cumulativo, então o sentido de enrolamento e o sentido de circulação da corrente nesses enrolamentos aqui, ele é tal que o fluxo magnético, vamos chamar agora o fluxo fluxo S produzido pelo enrolamento S, por exemplo, ele pode ser nessa direção aqui. Então eu tenho o fluxo S e o fluxo produzido pelo enrolamento
em derivação, um fluxo φ, né? Os dois fluxos estão na mesma direção. Certo? Então eu posso dizer que, primeiro, o fluxo total da máquina ele é dado pela soma das contribuições dos dois enrolamentos. Então eu tenho uma parte devido ao fluxo série, mais uma parte do fluxo que é produzida pelo enrolamento em derivação. E aí, no caso da máquina, eu ainda tenho mais também uma pequena parcela daquele fluxo residual, né? Mais uma pequena parcela que é dada pelo fluxo residual do material magnético, ok? Então, o cumulativo quer dizer que os dois enrolamentos, eles estão, o sentido de enrolamento deles e o sentido que a corrente flui por esses enrolamentos é tal que a contribuição de campo, de fluxo magnético dos dois enrolamentos se soma, né? Isso que quer dizer o cumulativo. O derivativo, então, a gente já pode imaginar que eles vão se opor, né? Mas, enfim, no cumulativo a gente tem a soma das duas contribuições, né? E aí, se a gente falar da força, então, da força magnetomotriz total, ou líquida, né, que a gente fala, utiliza o termo, a força magnetomotriz líquida dessa máquina aqui, ela é dada pela força magnetomotriz que o enrolamento série está produzindo, mais a força magnetomotriz que o enrolamento em derivação está produzindo, então os dois se somando. E aí, no caso, né, que existir uma reação de armadura, lembra que em outro vídeo eu comentei que a reação de armadura é o seguinte, por exemplo, nessa máquina aqui, além dos dois enrolamentos de campo, a gente também tem um enrolamento de armadura, que está lá no rotor, né? Um efeito que pode ocorrer é que esse enrolamento de armadura, ele também produz um fluxo próprio, né? Porque ele também está sendo circulado por corrente, só que está sendo induzida a corrente nele. Então, esse fluxo que é produzido no enrolamento de armadura, ele, em geral, ele se opõe a esse enrolamento do campo principal. Então, só que existe daí os enrolamentos de compensação que são construídos na máquina para anular esse efeito de armadura, essa reação de armadura, ou seja, contrapor lá na armadura inibir esse fluxo oposto, né, para não diminuir o fluxo total da máquina. Então, se a gente considerar aqui, né, na força líquida, né, se a máquina tem esse efeito de armadura, que não é anulado por enrolamentos de compensação, aí a força magnetomotriz líquida ela vai ser dada aqui, a gente vai ter uma subtração pelo efeito de reação de armadura, se houver, né? No caso, a gente fez um exemplo lá para o enrolamento, um exemplo que a gente fez do gerador de excitação independente, né? A gente mencionou e citou que em boa parte dos casos aí os geradores eles já mais modernos, né? Eles já contam com um efeito de compensação para eliminar esse efeito de armadura aqui, né? Mas para análises mais avançadas que a gente não vai abordar aqui na disciplina, só para nível de conhecimento, né? O efeito de armadura ou a reação de armadura ela gera uma força magnetomotriz, sempre vai gerar uma força magnetomotriz que se opõe à força magnetomotriz dos enrolamentos de campo, né? Então a reação de armadura ela é um efeito construtivo da máquina que não tem como ser, ela está lá presente, ela tem como ser inibida, né? na parte de projeto da máquina, mas ela sempre existe, né? Pelo próprio princípio de funcionamento da máquina, né? E ela ela tende a gerar uma diminuição do fluxo principal da máquina, o que é, vamos dizer, indesejável, já que a gente quer um fluxo mais alto possível para ter a maior tensão interna induzida na máquina, né? Mas essa reação de armadura, então, ela pode ser anulada, né, nos geradores mais modernos atualmente, pelo efeito de compensação. Então, a gente geralmente aqui, nos exemplos que a gente vai tratar, a gente vai considerar aí que apenas geradores que têm, né, esse efeito de compensação, então essa reação de armadura ela é anulada ou desprezada, né? Bom, e o efeito, então o gerador cumulativo ele tem essas duas contribuições, então da força magnetomotriz
do enrolamento série e do enrolamento em derivação, e as duas estão se somando, as duas estão contribuindo, né, para aumentar o fluxo principal da máquina e aí, consequentemente, aumentar a tensão interna da máquina, né? Agora, se a gente der uma olhadinha no circuito equivalente, eu acho que juntando aí os dois circuitos que a gente viu, na verdade, do gerador em derivação e do gerador em série, é o que a gente vai ter no gerador composto, né? Então a gente tem a nossa fonte de tensão ideal lá, que é a tensão interna da máquina, a tensão induzida lá no enrolamento de armadura, né? A gente representa por uma fonte ideal e esses retângulos aqui na ponta para representar que essa parte aqui ela está lá no rotor da máquina, né? Essa fonte ideal está no rotor, na parte rotativa da máquina. Então, é uma representação utilizada em máquinas elétricas. E aí, a gente tem a resistência equivalente de armadura, né? O enrolamento de armadura tem uma resistência equivalente. E aí, em série aqui com o enrolamento de armadura, logo depois das escovas, né? A gente vai conectar o enrolamento série. Então, a gente vai ter uma resistência série e uma indutância série equivalente, né? Então, aqui está o enrolamento série. Depois do enrolamento série, né, a gente vai ter mais um ponto de conexão, que é aí o ponto de derivação, né? Esse ponto, esse nó aqui, ó, vira um ponto de derivação, porque a corrente que chegar aqui ela vai se derivar, ela vai dividir. Uma parte vai para a minha carga e outra parte vem aí para o meu enrolamento, para o meu segundo enrolamento de campo, que é o enrolamento de derivação. E daí a gente tem a resistência, aquela resistência variável, que é a parte, tem uma parte fixa, né, da resistência equivalente do enrolamento de derivação, mais uma resistência que é ajustável justamente para a gente poder controlar a intensidade da corrente que flui por esse enrolamento. E a indutância equivalente do enrolamento de derivação. Certo? Então aqui ele é conectado depois do enrolamento série, nessa forma de conexão aqui, certo? Que o enrolamento de campo está conectado depois ou após o enrolamento série, a gente tem a chamada, esse tipo de circuito aqui, é que é a derivação longa, certo? A única diferença é que eu posso, se a máquina permitir, né, essa conexão não for feita internamente da máquina, esse enrolamento de campo, ou por alguns modelos, ele, em vez de ser conectado depois, ele poderia ser conectado aqui, ó, né? Logo depois do enrolamento da armadura, vem o ponto de derivação e ele vai ser conectado aqui, certo? E aí, esse outro tipo de ligação, ele é caracterizado ou ele é chamado de derivação curta, aí, né? Mas muda pouca coisa no modelo, apenas a posição aqui da conexão, né? E aí, então depois aqui esses são os terminais de saída da minha máquina que a gente vai ter a tensão terminal, né? Tensão terminal de máquina. Então aqui a corrente de armadura, corrente IA, que é igual à corrente série, né? Nesse tipo de derivação longa. E aí, nesse ponto aqui de derivação, a corrente se divide. Uma parte vai para o enrolamento de campo, uma pequena parcela, né? Que é a corrente, corrente de campo em derivação. Ela é uma corrente bem menor do que a corrente de armadura. E depois, aqui vai a corrente, vai para a saída da máquina. E aí sim a corrente de carga, né? A corrente que vai para a carga que está sendo alimentada por esse gerador. E aqui a gente tem a tensão interna, induzida internamente no enrolamento de armadura, tá? E aí tem uma forma de representação para dizer que esse aqui é o cumulativo, certo? Ou seja, que os dois enrolamentos de campo eles estão se somando, eles estão somando os fluxos que eles estão produzindo. O que a gente representa é o seguinte: a gente representa um ponto em um dos lados só desenhar um ponto na indutância
né, no enrolamento aqui, ó, o indutor representa o enrolamento, né? Então, a gente tem os dois terminais aqui. Representa um ponto no lado, em um dos terminais do indutor, né? E aonde a corrente está entrando no ponto aqui, se a corrente estiver entrando no enrolamento série, nesse ponto, e esse enrolamento aqui ele estiver conectado com a polaridade, é o terminal positivo do enrolamento, que a gente se refere também, né? Transformadores, a gente vai falar mais sobre isso também, mas a gente utiliza essa simbologia, essa notação do ponto, né, no enrolamento, simplesmente para dizer que aonde tem o ponto é o equivalente a se a corrente que flui por esse elemento ela entra pelo terminal que tem esse ponto aqui representado, quer dizer que a gente vai dizer que o fluxo está sendo gerado aqui é positivo, é uma convenção de sinal, né? Se a gente tivesse uma bobina que a corrente ela está saindo do terminal que tem esse ponto, aí ela teria o equivalente lá, está gerando um fluxo negativo, né, no circuito magnético, né? Então, quando a gente tem as duas, ó, os dois enrolamentos, o enrolamento série, a corrente está entrando no terminal que eu desenhei o ponto lá, e o enrolamento derivação, a corrente está entrando no terminal que tem o ponto, quer dizer que os dois fluxos estão se somando, né? Então é essa forma de representação aqui, ó, que a força magnetomotriz ou os fluxos série e derivação estão se somando para aumentar o fluxo total da máquina, tá? Então essa notação do ponto dos enrolamentos, né, para dizer que eles estão, a contribuição de um fluxo com o outro está se somando. E aí, né, o que a gente tem aqui, que a gente pode observar é que nessa forma da derivação longa aqui, né, a gente tem, ou nessa forma do circuito equivalente do gerador composto, as correntes de armadura, né, corrente de armadura é igual aqui nesse caso à corrente série, mas a corrente de armadura ela vai ser, ó, a soma da corrente de campo de derivação, corrente F, e a corrente que vai para a minha carga. Então, a corrente de armadura ela é dada pela corrente de campo, uma parte da corrente de armadura vai para, uma pequena parte vai para a corrente de campo, e uma outra parte, em geral, né, maior, é a parte que vai para a carga desse gerador. Corrente IL. E a tensão terminal, aí a gente tem a característica da tensão terminal, que é muito similar, nesse caso aqui, né, nesse caso aqui é idêntica, na verdade, a tensão terminal, à expressão da tensão terminal que a gente viu para o gerador série, né? Porque qual é que é a expressão para essa tensão terminal VT aqui, nos terminais de saída do meu gerador? Ela é dada pela tensão induzida, tensão interna da máquina EA, menos uma queda no resistor de armadura, menos uma queda no resistor do enrolamento série, né? E depois ela já vai para os terminais de saída. Então, a tensão terminal de máquina, a expressão dela é idêntica à do gerador série. A gente tem a tensão interna de máquina, tem uma queda no enrolamento de armadura e uma queda no enrolamento série. Uma queda de tensão, né? Então a gente pode representar que a tensão terminal ela é dada aqui por EA menos IARA mais RS. Certo? E aí, de novo, a gente vai poder observar que a gente tem aquele comportamento que é essa queda aqui, né? Esse termo da queda, como com o aumento da carga, se a carga está aumentando, a corrente de carga está aumentando, a corrente de armadura também aumenta. Então, esta queda, esta parcela aqui, que é a queda de tensão na resistência de armadura e na resistência série, se eu, com o aumento da carga, a queda de tensão também aumenta, né? Isso a gente vai analisar daqui a pouquinho. Tá?
E aí a gente pode também estabelecer uma relação para a corrente de campo IF, né? A corrente de campo IF, nessa forma de ligação em derivação longa, ela é dada pela tensão terminal VT dividido simplesmente pela resistência RF. Então a gente tem aqui, nessa forma aqui, a corrente de campo que vai para o enrolamento série, ela é dada pela tensão terminal da máquina dividida pelaquela resistência RF, que tem a parcela da resistência que é ajustável, né? Então a gente pode ajustar a resistência RF para controlar a intensidade dessa corrente de campo aqui. Então, no funcionamento do circuito do gerador cumulativo, do gerador composto, né, na realidade, a gente vai ver que existem os dois efeitos, né, na geração do fluxo. Uma parte do fluxo é produzida pelo enrolamento série. Então, o enrolamento série, se eu aumento a carga, está aumentando a corrente que está passando pelo enrolamento série. Então, ele está aumentando o fluxo. Por outro lado, se o enrolamento de derivação, né, se eu aumento a carga, a corrente F ela se altera, mas não porque porque está aumentando a corrente de carga. A corrente F vai alterar porque vai alterar a queda aqui nas resistências RA e RS. Então, a corrente F ela acaba sofrendo uma alteração, né, se a carga sofre mudança, mas não porque a corrente em si está mudando, mas porque sim a tensão terminal vai mudar, né, com o aumento da carga. Agora, no enrolamento série, o aumento da carga é aquele caso, o aumento de carga, o aumento da carga produz um aumento do campo série, mas o aumento da corrente de carga, ela vai produzir inicialmente uma diminuição do campo em derivação. Então a gente tem os dois comportamentos funcionando aí simultaneamente, de forma composta no gerador, né? A gente tem uma parte do campo que está sendo aumentada com a carga e a outra parte, um outro enrolamento que está sendo enfraquecido. O campo produzido por ele está enfraquecendo à medida que a gente conecta mais carga nele, né? A outra forma, então, outra configuração possível, né? Simplesmente alterando a ordem de conexão dos enrolamentos. É a chamada derivação curta. Esse termo longa, né, que simplesmente se refere porque o enrolamento de campo derivação ele está mais longe do enrolamento de armadura, por isso que longa. Enrolamento e derivação curta é porque lá o enrolamento de derivação ele está mais perto do enrolamento de armadura, ele vem logo depois do enrolamento de armadura, né? Então a gente tem a tensão interna da máquina induzida no enrolamento de armadura, a resistência equivalente de armadura. Então, logo após a resistência de armadura, ou logo após os terminais de armadura, né, já vem a conexão de derivação e vai ser conectado o enrolamento de campo derivação. Resistência RF e a indutância LF. E depois, então, dessa derivação, aí que vai vir o enrolamento série. É só outra configuração de conectar os enrolamentos no gerador composto, né? Então, a gente tem a resistência série aqui, a indutância série e aí os terminais da máquina, né? Então a tensão terminal aqui, nesse caso, a corrente que vai para a carga. Então nesse caso aqui, a corrente que vai para a carga é a mesma corrente que passa pelo enrolamento série, né? A corrente de armadura continua sendo a soma da corrente que vai para o enrolamento de campo derivação e a corrente de carga. Então a gente continua com a relação que a corrente de armadura é a soma da corrente do campo de derivação mais a corrente de carga.
e aqui é a tensão interna, né, produzida. Só que a tensão terminal ela muda um pouquinho. Por quê? Antes, né, a expressão a gente tinha aqui, ó, a corrente de armadura era a mesma que passava pela resistência de armadura e pela resistência série. Então a gente podia representar dessa forma aqui. A única coisa que vai mudar é que esse termo aqui na resistência série não é a mesma corrente de armadura, ela é um pouquinho diferente. Ela é a parte, é um pouquinho menor, né? Porque é só a corrente depois da derivação aqui, ó. O IS, né, ela não é exatamente igual a IA, é um pouquinho menor. Então a gente vai ter que a relação da tensão terminal ela é dada pela tensão interna da máquina menos a queda na resistência de armadura, e aí continua sendo IA menos RA, e agora a queda na resistência série ela muda porque a corrente que passa pelo enrolamento série já não é mais exatamente igual à corrente de armadura. Ela é um pouco menor porque uma parcela da corrente de armadura já foi aqui antes por um enrolamento derivação, por isso que o derivação curta, né, ele está antes do enrolamento série. Então, vamos dizer que uma parte da corrente de armadura já vai para o enrolamento de derivação antes de passar pelo enrolamento série. Então, essa queda de tensão aqui no enrolamento série, ela, né, é IS. E esse S aqui aí é igual à própria corrente de carga, né? É a mesma corrente de carga que produz a queda no enrolamento de campo sério, né? Então a tensão terminal é dada pela tensão interna da máquina menos essas duas quedas, queda no enrolamento de armadura e a queda de tensão no enrolamento série. A característica da curva da tensão terminal em função da corrente de carga, né, ou da carga que está conectada ao gerador, então ela tem um comportamento que depende muito da configuração da máquina, no sentido da construção da máquina, né? Qual que é o número de espiras que ela tem no enrolamento em série, qual que é o número de espiras que ela tem no enrolamento em derivação, né? Porque a gente tem os dois efeitos presentes. A gente tem aquele efeito do campo série, à medida que a carga aumenta, o campo, o fluxo produzido pelo enrolamento série aumenta, porque a corrente que está passando pelo enrolamento série é a mesma corrente que vai indo para a carga. Então, se a corrente da carga está aumentando, o fluxo do enrolamento série está aumentando. Então, isso acaba aumentando a tensão interna da máquina, né? Por outro lado, ele, é, o enrolamento, quando o enrolamento de derivação, né, quando a carga aumenta, o enrolamento de derivação por si só ele não aumenta o fluxo. Na verdade, pelo contrário, ele só decai, né, porque está diminuindo a tensão terminal por causa das quedas de tensão. Então, o aumento da corrente de carga não favorece ou não produz um aumento do campo, um aumento consequente do campo de derivação. Então a gente tem os dois comportamentos aí presentes no mesmo gerador. O aumento da corrente de carga aumenta o campo série, né? Mas não aumenta, pelo contrário, só diminui o campo de derivação. Então vai depender muito da construção da máquina. Por exemplo, se é um gerador que o número de enrolamentos série ele é pequeno, né, comparado com o número, é muito pequeno comparado com o número de enrolamentos do campo derivação, ou seja, a contribuição que o aumento de fluxo produzido pelo enrolamento série ela é muito pequena comparado às quedas de tensão, e aí, né? Então a gente tem uma característica que vamos dizer que o comportamento da tensão terminal se assemelha muito ao próprio gerador em derivação, que a tensão terminal ela cai, né, a partir da corrente com nenhuma corrente de carga aqui presente, né, a gente tem pensar já nesse gerador aqui, né, diferente do série, se a gente tem o gerador totalmente a vazio, né, se ele está vazio sem nenhuma corrente de carga, a corrente do campo série, ela no caso aqui dessa conexão, né, da derivação longa, curta, aliás,
Se o gerador está vazio, o campo série não tem corrente nenhuma, então ele está produzindo zero fluxo. Mas o campo, a bobina de campo derivação está produzindo fluxo. Então eu tenho uma tensão interna induzida alta por causa do campo derivação, né? do enrolamento em derivação. Se eu tenho a outra forma de derivação longa, né, chamada aqui, o enrolamento série, mesmo sem carga, com a carga nula, né, existe uma corrente aqui que é igual à corrente de campo, a corrente de campo IF. Ela está passando pelo enrolamento série também. Então o enrolamento série produz mais uma contribuiçãozinha, mas a contribuição principal fica sendo mesmo do enrolamento derivação, né, quando não tem carga nenhuma conectada. Porque a corrente é baixa, né, que passa pelo série, com poucas espiras ele produz um pouco fluxo, né? Mas o enrolamento de derivação não, mesmo com a corrente baixa, por isso é a vantagem dele, né? Mesmo com corrente com baixa carga, ele tem um nível, ele parte então do nível de tensão gerado mesmo a vazio, de um nível aqui que a gente vai chamar que a tensão a vazio, né? A tensão terminal vai ser a própria tensão interna da máquina, se com uma pequena queda na resistência de armadura, uma pequena queda na resistência de armadura. A queda na resistência de série, ela pode ser até desprezada, porque a resistência é muito baixa e a corrente, quando ele está a vazio, né, vai ser muito baixo, então esse elemento aqui é desprezível. Então praticamente a gente tem aqui, e também a corrente baixa de armadura, também essa queda aqui na resistência de armadura também é baixa. Então essa tensão a vazio aqui é muito próxima da tensão terminal, né? Mas a gente tem aqui um valor de terminal a vazio, que ele não parte, que ele já parte de um valor alto, né? Agora, se a gente tem, então, a característica predominante é, vamos dizer, o enrolamento série, ele tem poucas espiras, então ele contribui pouco com o aumento do fluxo à medida que a carga vai aumentando. Então a gente tem apenas aquele incremento ao invés de aumentar o fluxo, né, a tensão interna ela permanece constante, praticamente constante, com o aumento da carga. Por outro lado, as quedas lá no enrolamento de armadura e série vão aumentando. Então, com as quedas aumentando, à medida que a carga vai aumentando, a tensão terminal ela vai caindo, né? Então, a gente tem aquela curva aqui, se vocês voltarem lá a gente discutiu no gerador em derivação, ele é muito similar. Ela parte de um valor máximo a vazio e vai caindo. Vai caindo devido à tensão interna da máquina mais ou menos constante, mas as quedas vão aumentando, né? Então, vamos dizer, essa curva aqui representa um comportamento que o enrolamento série ele tem pouca influência, assim, ele tem uma pequena influência, né? Mesmo aumentando a carga, a corrente de carga, né? A elevação que o fluxo do enrolamento série está produzindo não é suficiente para aumentar, para suprir a queda de tensão, né? A tensão interna não aumenta na mesma proporção que a queda de tensão nas resistências diminui a tensão terminal. Então a gente tem um comportamento que a tensão terminal ela vai caindo à medida que a carga vai aumentando. Esse tipo de comportamento aqui, então, ele é dado se o número de espiras, ou se o enrolamento série ele não é tão relevante assim na máquina. A maior contribuição mesmo, vamos dizer assim, fica pelo comportamento do enrolamento de derivação, né? E aí esse tipo de comportamento, né, que ele tem parte de um valor a vazio aqui que é maior e daí vai aumentando a carga, ele vai caindo, ele é chamado aí de um comportamento hipocomposto, né? Que ele é o gerador composto, mas que ele só tem a queda de tensão, né? E aí a gente tem um pequeno número o número do enrolamento série, ele é pequeno, né? A contribuição do enrolamento série é pequena. Não é muito relevante na máquina. Agora, se os dois enrolamentos, tanto o enrolamento série quanto o enrolamento pequeno, no projeto do gerador, os dois são relevantes, então, à medida que a corrente de carga vai aumentando, né?
Quando a corrente está vazio, quando o gerador está vazio, o enrolamento série ele não vai contribuir com muita coisa mesmo, né? Porque ele tem uma corrente baixa passando por ele, então ele tem poucas espiras, ele produz um fluxo baixo. Mas o enrolamento de derivação está gerando essa mesma tensão aqui a vazio. Agora, com o aumento da carga, se o enrolamento série ele é bastante relevante, ele contribui bastante com o aumento da tensão interna, ele aumenta bastante o fluxo à medida que a corrente de carga vai aumentando. Então, a gente tem um outro comportamento, né, que o enrolamento série ele passa a ser mais, os dois passam a ser relevantes. Então, o enrolamento série tem uma relevância, vamos dizer que o enrolamento série e o de derivação, ambos ali têm uma relevância significativa para geração de fluxo da máquina. Então, nesse caso, né, o mesmo gerador composto, só que daí com um enrolamento série com maior presença, vamos dizer assim, ele inicialmente com o aumento da carga, ele começa a aumentar a tensão. Então, ao invés de decrescer a tensão, ele aumenta a tensão, tá? Até um certo máximo, um valor máximo aqui, e depois ele passa a decair. Né? Ele apresenta um comportamento mais ou menos assim. Aumenta, chega num valor máximo, aí chega perto daquela região de saturação, aí as quedas, né, de tensão na resistência de armadura e série passam a ser mais relevantes, e aí ele tem, de novo, uma queda na tensão. Né? E aqui está representado esse ponto aqui, a corrente a plena carga, a corrente a nominal do gerador, né? Quando está com carga máxima projetada nele. Esse caso específico aqui que, ó, o nível de tensão terminal a plena carga, ele é igual a nível de tensão a vazio, certo? Esse caso específico, ele é chamado aqui que o gerador daí é o tipo normal. Ele não é o hipocomposto, que só decai a tensão à medida que a carga vai aumentando, ele é chamado aí de normal. E aí a gente tem um valor o número de espiras do enrolamento série, ele é um valor intermediário, né? Ele é maior que ele tem mais presença que nesse tipo de gerador aqui, hipocomposto, né? Tem uma presença intermediária. Agora, tem um terceiro tipo aí de comportamento, que é se o enrolamento série ele for mais predominante ainda, se tiver uma maior presença do número de espiras do enrolamento série, né? Então, à medida que a corrente de carga vai aumentando, o fluxo produzido pelo enrolamento de série também aumenta mais, né? Então, a tensão interna está aumentando por causa do enrolamento série. Então, se o enrolamento série ele é ainda mais presente, então a gente tem um comportamento que a tensão do estado a vazio, com o aumento de carga, ela começa a aumentar, ela aumenta mais ainda, mais acentuadamente do que esse normal, né? E aí ela vai aumentando com o aumento de carga, e aí quando ela chega na corrente a plena carga, o nível de tensão é maior do que o nível de tensão a vazio. Então depois ela também atinge um máximo, né? E aí quando chega no ponto de saturação, não adianta aumentar a corrente pelo enrolamento série, porque o fluxo para de subir, o núcleo se saturou. Então aí começam as quedas de tensão na resistência de armadura e na resistência série, vão diminuindo a tensão, então, né? Só que mesmo assim, vamos dizer, nesse valor aqui, ó, a corrente de plena carga, a tensão terminal ela ainda é mais elevada do que a tensão a vazio. Então esse aqui caracteriza o terceiro comportamento, né, que é chamado de hipercomposto. É um tipo de gerador composto que a tensão terminal a plena carga ela é maior do que a tensão a vazio. No gerador composto normal, a tensão terminal a plena carga, com corrente nominal, ela é igual à tensão a vazio. Né? E no gerador tipo hipocomposto, a tensão terminal a plena carga ela é menor do que a tensão a vazio. Então essa característica, né, tensão terminal a plena carga, que vamos dizer que define essas nomenclaturas quando hipocomposto, normal e hipercomposto. Certo? Então aqui resumindo, né? No caso 1 a gente tem a tensão que só decresce da mesma maneira, ou de maneira bem similar ao gerador só de derivação. Vamos dizer que a gente tem a contribuição do enrolamento série não é tão relevante nesse tipo de gerador. A curva 2 ali, a tensão terminal ela começa a aumentar,
Ela parte do valor a vazio, vai aumentando, atinge o máximo e depois decresce, chegando à plena carga no mesmo valor da tensão terminal à plena carga quando o gerador está vazio. Então isso se caracteriza o gerador composto. Então nesse aqui, comparado com o hipocomposto, o enrolamento série passa a ter mais relevância, tem mais espiras no enrolamento série. E aí o outro caso é se o enrolamento série ele ainda tem um maior número mais elevado ainda de espiras no enrolamento série, então ele passa a ter um comportamento mais parecido, parte, né, com o gerador série, que é à medida que a corrente de carga vai aumentando, o campo produzido pelo enrolamento série também aumenta, então aumenta bastante o fluxo e aumenta a tensão interna até o ponto de saturação na máquina. Então, esse aumento de tensão, né, produz que a tensão terminal à plena carga ela acaba sendo maior até do que a tensão a vazio no gerador. Então, isso caracteriza o tipo de comportamento da máquina hipercomposta, né? Isso aí depende, na verdade, muito do projeto, né, de cada tipo de máquina, a especificação, que foi a construção da máquina, o projeto, se ele tem, o gerador composto tem um enrolamento série que é mais presente ou menos presente, ele é mais dominante ou menos dominante, ou, vamos dizer, equivalente é, ao enrolamento em derivação, né? Já que a produção do fluxo da máquina é uma junção, ou é a composição dos dois, do fluxo produzido pelos dois enrolamentos, né?